A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 4 de julho de 2024, quinta-feira, tem uma palavra especial. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Jesus respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Se nós hoje fizermos uma enquete e perguntar o que as pessoas almejam para a sua vida, eu garanto que a maioria vai dizer que busca a felicidade, que almeja ser feliz. E o Senhor Jesus aqui, ele nos dá a chave da felicidade. Ele diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e obedecem. Quando vemos isso da parte de Jesus, esse ensinamento, nós conseguimos compreender por que a maioria das pessoas não conseguem ser felizes. Quando nós pensamos em felicidade, muitas vezes atribui a felicidade a coisas materiais, a ter dinheiro, a conquistar bens materiais, a ter uma vida talvez com conforto, mas nós sabemos que as coisas desse mundo, aquilo que é palpável, aquilo que se pega, nem sempre nos traz felicidade. É muito comum, quando olhamos para as classes mais abastadas, pessoas com conforto, que têm vários bens materiais, mas elas não conseguem ser felizes. Quando medito nesse ensinamento do Senhor Jesus, eu consigo compreender por que as pessoas hoje em dia não conseguem ser felizes. A maioria das pessoas estão distantes do Senhor e não conseguem acreditar na palavra do Senhor. Ou muitos creem na palavra do Senhor, mas não conseguem colocar em prática. Nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa fé naquilo que vai nos levar para o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é aquele que nos leva para perto do Senhor Jesus, que nos leva em direção da vida eterna. Pois, por mais que talvez nesse momento nós não estamos no sentido felizes, confortáveis, nós sabemos que quando estamos no caminho com Jesus, isso de alguma forma nos levará para esse caminho. Se não for aqui no mundo, nessa fase temporal da nossa vida, será na fase de vida eterna. Como Jesus nos dá essa segurança? Qual ensinamento, qual caminho que você pode percorrer que você terá essa promessa? Eu já sei a resposta: nenhum. Jesus, ele é o caminho da verdade e da vida. E é somente com ele que conseguimos ter paz, que conseguimos ter alegria. Algo que o mundo não consegue entender, que excede o entendimento humano. Mas é com Jesus que isso é possível. É muito interessante que essa passagem, Jesus disse isso no meio de uma multidão, onde ele estava dando diversos ensinamentos. Ele estava dizendo como orava e ensinamentos sobre o mundo espiritual. Quando de repente, uma mulher maravilhada com os ensinamentos do Senhor grita no meio da multidão: Feliz é a sua mãe que te deu a luz e que te amamentou. E Jesus prontamente responde: antes disso, feliz é quem ouve a palavra do Senhor e a obedece. Vamos seguir essa orientação do Senhor Jesus. Vamos colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Eu tenho certeza que seremos mais felizes. Mesmo que as coisas não aconteçam de acordo como nós queremos, eu tenho certeza que uma vez seguindo o que o Senhor nos ensina, nós seremos mais leves e seguiremos uma vida com mais tranquilidade, mesmo que seja no meio do caos que esse mundo está proporcionando. A meditação de hoje diz: cada passo na direção de Deus é um passo a menos na direção do mundo. O mundo é passageiro. A felicidade do mundo é transitória. A felicidade do mundo
jamais será eterna. A vida eterna, a vida que vai nos dar uma felicidade a longo prazo, onde não é mensurável, onde não tem amanhã, não tem ontem, não tem hoje, mas é permanente. Isso só encontra ao lado de Jesus. Nós precisamos colocar os nossos olhos fixamente em Jesus, na palavra do Senhor, para Ele nos dar força, para Ele nos dar vigor e vitalidade, para nós conseguirmos cumprir o nosso propósito. Jesus, Ele ama a sua vida e Jesus, Ele me ama. Mesmo que as coisas não aconteçam da forma como nós queremos, nós precisamos confiar no Senhor. Pois o Senhor é aquele que está com os olhos fixos em nós e que não nos abandonará enquanto nós não conseguirmos cumprir o nosso propósito. Que você possa ser feliz com Jesus, que você olhe para a eternidade, tire os seus olhos do mundo, tire os olhos daquilo que perece, aquilo que o tempo acaba, que estraga, e olhe para a eternidade. Comece a construir algo que será eterno para a sua vida. Olhe para Jesus e pensa no tempo, no peso de glória que tudo isso contribuirá a seu favor. Tenha confiança no Senhor. Não fique olhando para as coisas desse mundo, onde nos traz desânimo, onde nos traz ansiedade, mas olhe para o Senhor Jesus e coloque a sua palavra em obediência, coloque a sua palavra em prática, que Jesus te honrará e te levará para um caminho seguro e de paz. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Atos 16 e eu quero compartilhar. O livro de Atos é um livro que conta a história da igreja primitiva, de como foi a vida dos primeiros cristãos, dos apóstolos e seus discípulos. Eu gostaria de compartilhar o versículo que está de 1 a 7, que diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Tem um provérbio de Salomão que diz que nós humanos fazemos planos, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Essa fase da vida de Paulo é justamente sobre isso. Fazemos planos, traçamos objetivos, começamos a percorrer um caminho, mas de repente somos impedidos de continuar. De repente, todo aquele projeto que almejamos dá errado. De repente, aquilo que nós víamos como certo começa a não ser tão certo assim. Essa passagem da vida de Paulo fala que eles traçaram um caminho para percorrer para poder evangelizar. Porém, quando eles chegaram na região da Frígia e da Galácia, a palavra diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles contornaram, foram para a fronteira da Mísia e também foram impedidos pelo Espírito de Jesus de entrar nesses locais. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós fazemos planos, fazemos projetos e as coisas começam a dar tudo errado.
Almejamos ir talvez tirar férias, viajar ou um novo rumo para a nossa vida, mas de repente temos um impedimento que as coisas não conseguem dar certo. Na maioria das vezes, mesmo nós sendo cristãos, nós começamos a ficar chateado e achar que não deu certo por qualquer outro motivo. E ficamos muito decepcionados, pois queríamos que desse certo. Mas o que nós compreendemos aqui, através dessa experiência de Paulo, é que muitas vezes não dá certo porque o Espírito Santo de Deus nos impede. Nós cristãos, nós não podemos achar que as coisas que acontecem na nossa vida, quando queremos, planejamos e não dá certo, foi por azar, foi talvez por conta que o inimigo das nossas almas quis que não desse certo. Nós cristãos, quando nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, quando nós estamos no caminho do Senhor, quando algo não dá certo, é porque o Espírito Santo de Deus nos impede. É Jesus que não permite, pois nós somos limitados. Nós conseguimos olhar apenas por o que está acontecendo hoje. Mas Jesus, ele é soberano, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe de tudo que está acontecendo hoje e tudo que vai acontecer amanhã. E muitas vezes por livramento, para não sairmos do propósito de Deus na nossa vida, Jesus, ele nos impede que certas coisas acontecem. O não de Deus é para a honra e glória do teu nome. E o sim de Deus também. Se algo na tua vida não está dando certo, se você fez plano e estratégia para algo, seja na sua vida familiar, no seu trabalho, e as coisas parecem não estar dando certo, confie no Senhor. Saiba que é livramento do Senhor, que é impedimento do Senhor. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes não conseguimos ter esse entendimento, mas Jesus, ele conhece o nosso hoje e conhece o nosso amanhã. E ele está conosco para nos manter firmes no propósito que ele tem para a nossa vida. Saiba que tudo que dá errado na tua vida, tudo que não se concretiza, é a mão de Deus. E você e eu não devemos murmurar, não devemos reclamar, mas glorificar o Senhor. Dizer, Senhor, eu aceito essa negativa na minha vida. Eu aceito isso não ter dado certo, pois eu sei que é a sua mão que está me levando para os seus pensamentos, para os lugares que você quer, que o Senhor Jesus quer que nós vamos, que nós iremos. Confie no Senhor Jesus. Não creia que as coisas que não dão certo na sua vida é por obra do acaso, ou é por culpa de pessoas, ou por culpa do nosso inimigo espiritual. Mas creia que tudo que não dá certo na nossa vida é a mão de Deus que está levando nós para um caminho certo, tirando nós do caminho tortuoso e levando para o caminho de retidão. Mesmo que você não consiga compreender, mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo, somente confie no Senhor, pois Ele fará o melhor para a nossa vida, pois Jesus, Ele sabe o que nós precisamos. Jesus, Ele sabe qual é o caminho que Ele quer que nós percorramos. Amo vocês em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra seja uma palavra de conforto, que você busque estar mais próximo do Senhor, busque a felicidade através do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Até amanhã.